A gente vai conversar sobre o registro das empresas nesse tempo de Covid, né? Agora a Jusepar ela está sem atendimento presencial e nós precisamos seguir alguns passos para ter o acesso pelo meio online. Também a gente vai conversar hoje sobre as assembleias. As empresas precisam fazer as reuniões dos sócios e, pelo impedimento da aglomeração, precisam fazer de forma virtual. Como que funciona esse voto, como ele vai ser computado, como que é o registro na junta comercial depois. Então, todas essas informações, caso vocês tenham alguma dúvida, já podem ir mandando nos comentários, que assim que o Dr. Marcos entrar, ele é procurador da Junta Comercial do Paraná, vai poder nos esclarecer. Estou aqui, vou mandar um WhatsApp para o Dr. Marcos para ver se ele já conseguiu logar aqui. Agora vai. Doutor, eu acabei de mandar o convite para você. Veja se você recebe aí. Alô? Oi? Oi, doutor, tudo bem? Tudo, tava aqui esperando. Joia, eu tava te procurando aqui. Muito bem. Então vamos lá. Eu acabei dando uma introdução para quem já estava na sala aqui sobre qual vai ser a nossa conversa de hoje. O objetivo é a gente conversar, explicar como que vai funcionar, como está funcionando, né, o atendimento da junta comercial nesse período de Covid, que o atendimento ao público está de forma mais restrita, como que funciona pela forma virtual e também como que funciona as assembleias e os registros dos pedidos. Então, acho que para a gente começar, eu queria que você contasse como é que está essa experiência lá na Jusepar, do atendimento virtual, como que está funcionando. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela atenção e estarem aqui conosco. A junta comercial, desde 17 de março, ela está seguindo um calendário bem mais restrito. Nós estamos seguindo regras gerais que o governo do estado estabeleceu naquele decreto 4230. Os trabalhos da junta comerciais não são considerados atividade essencial, logo se aplica uma série de restrições. A junta não está fazendo atendimento presencial, cerca de metade do efetivo da junta está trabalhando de casa e o restante apenas trabalho interno. Como não tem atendimento presencial, acabam se prejudicando aqueles que precisam análise de documentos físicos, que tem um trâmite de entrada e saída na junta. A junta dividiu, então, os trabalhos, os processos eletrônicos e os que não são eletrônicos. Os processos de registro que são eletrônicos e os processos administrativos que são eletrônicos estão tendo um trâmite normal. Estão sendo analisados praticamente com a mesma velocidade que estavam sendo antes. O problema está justamente nos processos que demandavam entrada e saída de documentos, papel. Como é o caso de alguns processos um pouco mais específicos, que podem até ter iniciado de forma eletrônica, mas depende de juntado de documentos físicos. Ou então alguns processos mais complicadinhos de registro, que já não estavam contemplados dentro do sistema Empresa Fácil, que é o sistema da junta. Por exemplo, um processo de cisão, transformação ou incorporação. Então, esse tipo de processo, ele não tramitava pelo sistema Empresa Fácil e ainda não está sendo recebido pela junta de forma física, pelo menos por enquanto. Entendi, mas aí nesses casos ele fica suspenso, o prazo, como que fica para a empresa, né? Sim. Caso a caso é analisado. Como regra geral, ficam suspensos os prazos. Estão suspensos os prazos de taxas, suspensos os prazos para cumprir exigência de registro, né? E alguns atos societários estão suspensos por força de lei. É o caso, aquela medida provisória 931 que saiu há pouco, ela suspendeu, a 927, né, se não me engano, suspendeu os prazos
obrigatórios, por exemplo, de assembleias anuais, assembleias ordinárias de limitadas ou sociedades anônimas, aquelas que têm previsão logo em seguida ao primeiro trimestre. Então, abril seria o mês ideal para esse tipo de assembleia, porque elas têm obrigação no contrato e obrigação legal de apresentar. Então, por lei, esses prazos legais estão suspensos também. Considera-se hoje uma empresa que está em dia com suas obrigações, mesmo sem ter apresentado essas assembleias, essa ata, ou esse registro de assembleia no prazo legal inicial da lei das SA, ou como diz o seu contrato. Entendi. Mas assim, a gente voltando lá, você falou assim, tem alguns procedimentos que são propriamente físicos, que seriam esses de cisão, fusão, que seriam mudanças na personalidade, na pessoa jurídica ali na empresa, mas os outros atos assim do dia a dia, de que preciso registrar, porque a junta comercial ela funciona, me corrija se eu estiver errada, como um cartório das empresas e que eu vou registrando os meus atos lá. Então eu posso fechar um contrato de negociação entre uma empresa e outra e averbar isso na junta comercial, certo? De certa forma, sim, em regra geral, é como um cartório recebendo documentos. Né? E hoje eu faço isso pelo site da junta, então? Sim. A junta já está recebendo processos para registrar de forma eletrônica já há algum tempo, desde o ano passado. O que não está em vigor é a obrigatoriedade dos registros eletrônicos na junta. Hoje em dia, o empresário pode, se precisar uma alteração contratual, registrar um contrato, uma ata, um termo de administração, ele pode fazer isso eletronicamente ou não, ou fisicamente. Né? Então, ele pode elaborar um documento físico e pode já fazer esse documento eletrônico, desde a origem. A junta está aprimorando o sistema para que daqui a algum tempo passe a ser obrigatório que os atos de registro societário sejam levados à junta eletronicamente, com certificação Todos os digital. atos, qualquer... Desculpe. Qualquer ato, né? Nós estamos é uma questão paulatina. Né? Então, hoje, os empresários individuais já registram seus atos eletronicamente. Fazem o documento eletrônico, assinam digitalmente, com certificado digital, e enviam pela internet. É o que a gente chama de nato digital, ele já nasce digital. Pouco a pouco, todos os outros atos, de todos os tipos societários, vão começar a ser recebidos dessa forma. A maioria absoluta dos processos de registro que a junta tramita, tratam ou de empresário individual ou limitada. Então, esse é o próximo passo, o principal caminho. Né? Limitada, constituição de limitada, constituição de um requerimento de empresário, são atos que já são recebidos de forma eletrônica, mas a junta ainda aceita de forma física. Quando eu falo forma física, é aquele meio tradicional. Aqui no Paraná, isso já está em vigor já há alguns anos, que todo empresário ou contador já vai lembrar. O protocolo do documento na junta é físico, mas o processo de registro é eletrônico, ou seja, é híbrido. O empresário, em muitos casos, ainda leva o documento físico para a junta protocola e depois digitaliza. A diferença básica é essa. O processo nato digital, ele já chega na junta eletrônico, digitalizado, escaneado. O trabalho de digitalizar é feito antes do protocolo, pelo contador, pelo advogado ou pelo empresário. Daqui a algum tempo, o cronograma atrasou um pouco, claro, por causa da pandemia, mas daqui a algum tempo, todos esses atos, invariavelmente, terão que ser protocolados de forma eletrônica. Por enquanto, ainda se aceita a forma física. Por força desse problema da Jusepar ter declarado suspenso o atendimento presencial, se recomenda aos empresários que precisem registrar societários que tramitem o processo nato digital. Ele vai tramitar absolutamente como sempre tramitou. Né? Ele pode fazer pela internet, com assinatura digital, nós vamos falar disso daqui a pouco. O processo tramita, é aprovado e está registrado, de forma totalmente eletrônica. Né? Então, hoje o empresário ele tem essa opção de escolha. Né? Ele pode fazer uma alteração contratual, por exemplo. Ele pode fazer isso no papel, assinar, né?
leva na junta e o processo de registro eletrônico ele tem o seu ato, mas ele fez o ato em papel. Só que para quem tem essa escolha, a junta não está recebendo, nesse momento de pandemia, não está recebendo o documento em papel. Então, a gente recomenda para todos que tiverem atos societários para registrar que façam de forma eletrônica. Ele vai tramitar normalmente. Entendi. E, Marcos, você tem conhecimento de como os empresários estão lidando com isso? Se eles estão conseguindo ter esse acesso direto? Se estão tendo alguma dificuldade que a gente possa ajudar agora com essa live, esclarecer? Qual que é o link certo de acessar? Sim, são alguns pontos. Primeiro é que já há algum tempo a junta vem notando o crescimento dos protocolos eletrônicos. Então a junta começou a divulgar pouco a pouco e os contadores, empresários passaram cada vez mais a usar esse sistema, porque ele é mais rápido, é mais seguro, né? Então isso vem crescendo muito. Um ponto muito importante é que isso pressupõe uma assinatura digital. Então, isso demandava que o empresário tivesse certificado digital para usar desse sistema. Houve muita negociação, por isso até que a junta até hoje ainda aceita o meio físico, para dar tempo para os profissionais adquirirem os seus certificados. Pouco antes da pandemia, a situação era assim. Para entrar com nota digital, precisava de uma certificação digital dos sócios. Aqueles atos um pouco mais complicados, por exemplo, uma empresa que tenha 20, 30, 50 sócios, ela estava encontrando dificuldade de reunir todo mundo para assinar e mandar o documento. Então, esse tipo de empresa estava preferindo, naturalmente, fazer documento físico. Né? Tá, porque assina então, com o CPF, não com o CNPJ. Com o CPF, exato. Pouco antes da pandemia, a situação estava da seguinte forma. O sistema já estava aceitando que o documento pudesse ser assinado em diferentes épocas. Então, nesse exemplo que eu usei de uma empresa com 40 pessoas, não precisariam todas elas entrar e assinar de uma vez. O documento podia ser assinado por um, depois por outro, assim por diante. Estava permitindo que metade assinasse fisicamente, metade eletronicamente. Então, havia certo espaço de manobra. Quando entrou o regime de excepcionalidade da pandemia, isso apressou uma mudança no sistema que, de certa forma, facilitou a vida do empresário. Né? Se é que podemos chamar assim, foi um efeito colateral bom dessa pandemia. Porque aquilo que o sistema talvez demorasse alguns meses para conseguir fazer, foi apressado e ele está aceitando agora. Né? Então, hoje, a situação atual da junta, como é que é? Claro, o empresário pode optar em todos os seus sócios terem um certificado digital, todos assinam e enviam para a junta. Esse é um modo de fazer. Mas, até para atender essa questão da pandemia, a junta aceita hoje da seguinte forma. Se a sociedade faz um documento físico e os sócios assinam em papel, o contador ou advogado pode ele mesmo digitalizar esse documento e o contador ou advogado assume a responsabilidade pela autenticidade desse documento. Porque esse é o grande problema, é o grande ponto de receber um documento eletrônico. Alguém tem que garantir a autenticidade. O certificado digital garante. Mas se a empresa não tem, e muitas não estão conseguindo fazer o certificado digital nessa época, então os sócios podem assinar o documento no papel, entregar nas mãos do seu contador ou advogado, e ele pode dar entrada nesse documento digitalizado na junta. E a junta vai aceitar o documento assinado pelos sócios no papel e assinado eletronicamente só pelo contador ou advogado. Não é? Entendi. O DREI já estava aceitando esse tipo de coisa em função de uma instrução normativa 60 do DREI, de 2019 ainda, em que estava dando para o contador ou advogado uma espécie de fé pública. Né? Uhum. Os documentos que o contador ou advogado reconhece como autênticos são aceitos como um documento reconhecido em cartório, por exemplo, desde 2019. O Sim. que as juntas comerciais fizeram foi aplicar para o processo eletrônico essa regra que valia para o papel.
Então, se no papel um documento reconhecido em cartório tem a mesma força de um documento assinado por um advogado, no eletrônico está sendo aceito da mesma forma, né? Então, esse é um jeito, facilitou um pouco para o empresário registrar a sua alteração contratual. Faz o documento em papel, assinam, o contador ou o advogado providencia a digitalização, protocola na junta e assina embaixo eletronicamente. Esse é um modo Entendi. do documento ser reconhecido. Mas nós temos uma novidade, Carolina. Conte. Isso já estava sendo aceito antes, é uma regra que veio para ficar, né, e facilita os casos nato digitais. Mas nesse período de pandemia, depois de uma certa discussão, o DREI enviou para todas as juntas um ofício que reconhece, oficialmente reconhece que são aceitáveis documentos assinados por contador ou advogado, mesmo que os sócios não tiveram condições de assiná-lo fisicamente. Mas para isso, claro, precisa procuração. Tá. Então, podemos resumir da seguinte forma. Um empresário que quer registrar um ato com a junta prestando atendimento parcial, o que se recomenda é que ele faça esse ato eletrônico. Tem 3 formas de fazer isso. Os sócios mesmos assinam eletronicamente com certificado digital e enviam. Segundo jeito, os sócios fazem o documento em papel, assinam, e o contador ou o advogado envia para a junta com sua certificação digital, declarando que aquilo é autêntico. Ou uma terceira via. Os sócios deliberam, mas como não podem assinar, passam uma procuração para o advogado ou contador assinar por eles. Entendi. Então, o ato vai ser registrado, mesmo se for um ato feito eletronicamente, apenas assinado pelo contador ou advogado, em nome dos sócios, por procuração. Deixa eu te Então, fazer uma pergunta aí. Esta procuração, ela tem que ter algum poder específico ou aquela procuração geral, ela já serve? Sim, você falou muito bem, eu ia mencionar. Naturalmente, a procuração tem que ser mais do que específica. Tem que realmente não só mencionar que é para fins de junta comercial, mas tem que mencionar que é para assinar alterações contratuais pelo sócio. Não é? Entendi. Isso acontece muito, por exemplo, em atas de SA, ou mesmo limitado com muitos sócios. Né? Isso já acontecia antes de alguns passarem procuração. Né? Só que era uma procuração um pouco mais genérica, para ser representado por um contador. Agora tem que constar o poder. Né? Poder para o contador advogado assinar por mim determinado ato societário em meu nome e levar na junta. Entendi. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, doutor. No site da junta é disponibilizado o assinador de documento ou eu tenho que utilizar outro software, assinar ele digitalmente e depois lançar ele já com assinatura? No sistema da junta, o sistema Empresa Fácil, dentro mesmo desse sistema de protocolo do ato, há um passo a passo, e ele chega no momento com o assinador. Então, o assinador pode ser, a assinatura digital pode ser feita dentro do portal Empresa Fácil. Mas também se aceita aquele documento cuja assinatura digital foi feita em portal de assinatura, por exemplo. Né? Tá. Como eu falei, existem casos em que sociedades com muitos sócios, eles preparam o documento antes em um portal de assinatura. Aí eu assino hoje, você assina amanhã, às vezes demora 2 dias para todo mundo assinar. Isso é feito no portal de assinaturas. Quando o último assina, o documento fecha. E o documento fechado, aí ele pode ser levado assim no portal Empresa Fácil. Então é a escolha mesmo do empresário. Já é. Outra dúvida que surgiu aqui é quanto à procuração. Se eu preciso reconhecer firme em cartório da procuração, ou eu posso dar essa procuração por assinatura digital, ou ainda se basta uma assinatura simples para constituir o advogado ou procurador para fazer o protocolo em nome da empresa. Isso. Basta assinatura simples. Não teria sentido, né, a junta começar a receber documento por procuração, mas exigia um reconhecimento de firma na procuração. Nós entendemos que ia ser trocar 6 por meia dúzia. Então, a procuração, nesse caso, apesar de constar na Lei 8934 que ela precisa de firma reconhecida, não precisa levar para reconhecer em cartório. Como é que a gente sai dessa? A instrução 60 e a própria Lei 8934, no artigo 63, ela dá essa fé pública
É uma espécie de fé pública para contador e advogado. Então, nessa modalidade, o contador ou advogado protocola na junta o ato em si, a procuração, né, e uma declaração dele, dizendo que, sob responsabilidade dele, ele declara que os atos são autênticos. Não é? Entendi. Porque geralmente, Então, quando a gente tira uma é como se ele cópia, estivesse né? fazendo o papel de um cartório. Né? O isso. advogado, o contador está Geralmente a gente assumindo a coloca lá, né? responsabilidade. Confere com o original, atesto que Isso, é. E aí, nesse isso. caso, ele seria substituído isso por uma declaração. Declaro que o É, documento original, sob minha responsabilidade, alguma coisa assim. Existe um isso. modelo ou é livre? Você tem que só constar esses elementos? Não, não tem modelo. É muito simples. Né? Então, é mais ou menos como estava sendo admitido em processos judiciais, que o advogado reconhecia o documento. Então, é uma declaração simples. Eu, fulano de tal, contador ou advogado, identificado abaixo, declaro que as peças que eu estou protocolando na junta são autênticas e confere com o original. No caso da Tem. procuração, declaro que essa procuração é assinada pelo sócio tal. Certo. E aí Uma questão facilita. importante passado o período de excepcionalidade, essa modalidade de você dar todo o poder para o advogado ou contador, não se sabe se perdura. Né? Mas, de qualquer forma, mesmo sem a procuração, se o advogado assina o documento físico e o advogado reconhece a autenticidade, é um documento válido como qualquer outro. Então, relativizou, facilitou esse trâmite de documentos para o registro na junta. Vale a mesma coisa para os anexos. Né? Tá. Então, não é só alteração contratual, mas tem anexo, balanço, ato, cópia de documento, etc. É tudo segue a mesma questão. Existe algum comunicado explicando isso dentro do site da junta? Como é que tá a divulgação disso, Marcos? Existe. Eu não sei exatamente o local que ele está no site, confesso. Mas quem entra para fazer registro pelo portal Empresa Fácil, esse aviso aparece. Eu não sei em que fase lá do acesso, mas ele aparece. E também foi divulgado por ofício da junta pelo CRC, pelo próprio DREI, que é o órgão federal, foi bastante divulgado. Além disso, também a junta não tem atendimento presencial, mas em todo caso de dúvida, basta entrar em contato com a junta pelos canais de atendimento, que vai ser orientado da mesma forma. Então, o saque, a ouvidoria, tem um contato, fale com o vogal, todos esses canais vão estar orientando o empresário nesse sentido. Entendi. Bom, então, assim, vamos pensar que a lógica desse sistema digital funcionando bem agora na Covid é o que a gente pode esperar para o futuro da Juscepar. Sim, sim. Naturalmente, o principal foco é segurança. Então, admitindo que o advogado ou contador tem uma espécie de fé pública, se responsabilizam por isso, e o sócio tem a responsabilidade também de passar os documentos corretos, assinar corretamente, esse documento passa a ser oficial, passa a ser um documento autêntico aceito pela junta. Né? Isso é algo que veio para ficar. Pode ter uma mudança ou outra de método, mas é um entendimento que veio para ficar. É algo que os princípios já constam na Lei de Liberdade Econômica do ano passado, foram só concretizados agora nessas orientações de registro que são feitas pelo DREI, que é o órgão federal que normatiza todas as juntas do país. O que eu falo aqui, guardadas algumas diferencinhas, elas servem para qualquer junta do país. Certo. E me diga uma coisa, aquelas pessoas que gostam de conversar, de tirar a dúvida falando ali, ela vai usar o chat, provavelmente, que tem no site da junta, e existe um canal que é a ouvidoria, né? A ouvidoria é mais caso que houve algum problema de protocolo, algum trâmite de processo. O saque é um atendimento ao cliente. Então, todo usuário pode mandar, seja reclamação, seja sugestão, ou contando o seu processo, que houve tal dificuldade, ou mesmo pedir orientação como fazer para o protocolo dele ser aceito no sistema. Isso tudo é muito acessível pelo saque. Com o processo já em andamento, tem ainda outro canal. Todo processo que a junta recebe,
ele é distribuído para um relator, que é a pessoa que vai analisar o processo e deferir o registro. Quando o processo está em andamento, tem mais um canal de atendimento que é o fale com o relator, né? Então, em caso de exigência, por exemplo, que o relator faça para juntar algum documento, para esclarecer algum ponto, existe esse canal de conversa online do usuário com o relator. Uma espécie de e-mail simplificado dentro do portal Empresa Fácil, acompanhando o trâmite do processo. Sim, até porque muitas vezes ali na hora de operacionalizar o sistema dá aquela dúvida, a pessoa não, né, não vê se não entendeu direito ou quer ter certeza do passo que está fazendo, então tem esse canal para poder resolver essas dúvidas. Exato, porque às vezes o analista se depara com algum problema e faz uma exigência. Substituir documento, corrigir determinado ato, né? Ou os casos mais extremos, empresa que tem bloqueio judicial, esse tipo de coisa, todas essas informações são passadas para o empresário via sistema, e ele responde via sistema. Já. É um jeito... Desculpa. Pode falar. Não, eu ia responder aqui que o Luciano perguntou da procuração, nós já tínhamos falado anteriormente, que não precisa de reconhecimento de firma em cartório para procuração para o advogado, né? E aqui também eu tenho mais uma pergunta na questão de assinatura da DBE. Se o sócio não tem o ECPF, ele pode somente assinar, que aí é o caso que a gente tinha acabado de mencionar, que ele pode fazer assinatura simples, digitaliza, manda para o contador ou advogado e ele assina com o certificado digital com a procuração e passa tudo certo. Sim. Tem validade jurídica pendente do par. Para DBE, ou para alteração, ou para documentos anexos, vale a mesma lógica, né? O DBE, ele é preenchido no sistema também. A diferença é que é um documento que é transmitido direto para a Receita. E se a Receita não devolve dizendo que está correto, o resto do processo não anda, né? Então, preciso muito cuidado no preenchimento do DBE, inclusive os campos que tem que preencher, né, de representante, etc. Porque se tiver qualquer errinho lá, a transmissão para a Receita não vai se completar e o resto do processo não vai andar também. Sim, mas aí, quando ele consultar o andamento do processo, ele verifica que existe essa pendência para ser regularizada? Indica. Ou ele é notificado disso? Ele tem que fazer a consulta e recebe? O próprio sistema, quando é problema técnico ou de sistema, é automático, né? Se ele vai acessar o portal, vai aparecer até com uma bolinha vermelha dizendo que o problema está ali, né? Se for um problema de análise, aí isso só vai aparecer disponível para ele depois que o relator fizer a exigência. Por exemplo, corrija a sua FCN porque tem um dado que não está batendo, né? Ou então tem um documento que você mencionou ali que está errado, arrume. Quando é erro de análise, aí o relator vê, ele escreve o objeto da exigência e envia dentro do sistema para o usuário. O usuário vai poder ler isso, né? É um portal, muitos estão acostumados, talvez quem está nos assistindo está acostumado. É um portal que você pode fazer todos esses movimentos dentro dele. Está bem completo o sistema. Está bem completo. Eu sou suspeito para falar como procurador da Jun, mas é um sistema... Ele pode demorar, né? Talvez o primeiro acesso. Eu estou com um probleminha aqui de... Não sei se vocês estão vendo. Probleminha de... Tá bem mesmo. Tua câmera. Acho que o Dr. Marcos caiu. Oi, voltou? Voltei. Acho que era um problema do suporte. Enfim. Então, a primeira vez que você navega um sistema, como sempre, encontra alguma dificuldade até se acostumar, né? Tem que lembrar, o sistema parece à primeira vista complicado, porque é muito complexo. O que esse sistema faz? Ele não faz só o registro na junta. Ele faz a integração com todos os órgãos. Então, é um sistema que você registra a sua empresa e ela integra Receita Federal, Receita Estadual, município, órgãos de licenciamento. Então, é natural que exista muito detalhe, né? É natural que exista muito campo para preencher. Mas depois que você se acostuma, é um sistema que ele vai rodando
automaticamente fase a fase. E se tem algum problema, ele avisa onde está o problema. Doutor, tem um comentário aqui falando que o canal Fale com o Vogal não está disponível. Você tem conhecimento sobre alguma instabilidade do sistema ali? De instabilidade não tenho conhecimento. O que acontece às vezes é que tem uma diferença do Fale com o Vogal e o Fale com o Relator. Porque a junta conta, claro, com os vogais analisando o processo, mas tem relatores analisando o processo em todo o interior do estado. Então, às vezes, o teu processo pode ser analisado por um relator do interior. Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz. Então, ele não vai estar disponível no canal Fale com o Vogal, e sim no canal Fale com o Relator dentro do Empresa Fácil. O canal do site Fale com o Vogal, naturalmente, é só com os vogais da capital aqui. Pode ser essa a dúvida. Né? Ele não é um sistema permanentemente online, é uma espécie de e-mail. Não necessariamente você vai enviar a sua dúvida e imediatamente voltar. Então, às vezes, você envia e demora um pouquinho para o vogal responder e voltar. Também pode ser isso. Né? Ele não fica permanentemente ligado online. Sim, não é simultâneo ali, né? Não é simultâneo, não é automático. Mas, assim, com a maior brevidade possível, eles estão. Os vogais também não estão comparecendo na junta. Não tem sessão presencial. Então, como eles atendem isso de forma remota, pode haver um ou outro atraso nesse meio tempo também. A junta não tem nenhum atendimento físico lá, não tem ninguém dentro da junta, assim. Agora, para poder prestar atendimento, ou tem? Para atendimento, não. Para atendimento, não. É todo um trabalho interno, mas atendimento, não. Durante algum tempo, havia processos físicos que já tinham sido iniciados, aí fechou a junta, os processos ficaram lá dentro. Eles foram analisados, né, deferidos ou não, e eles estão no setor de cadastro. Ficou um pouquinho mais demorado a parte de cadastro, porque grande parte dos funcionários da junta estão trabalhando de forma remota. Então, isso atrasa um pouquinho. Mas esse fluxo do processo está correndo. O que não há, realmente, é atendimento, tira dúvidas, protocolo na hora, esse tipo de coisa, infelizmente, não está tendo. Pelo menos por enquanto. Joia. Bom, tem uma dúvida aqui que o pessoal quer saber como que eu sei quando está com o relator, quando está com o vogal, qual que é a diferença ali. Assim, na prática não há diferença. O sistema funciona como uma fila única. Então, quando qualquer pessoa entra com o seu processo de registro, a partir do momento que ele entra no sistema, ele vai parar numa fila única. E essa fila única é acessada indistintamente por vogais ou relatores. É por isso que um processo que deu entrada na sede da Junta em Curitiba pode ser analisado pelo vogal que está em Maringá, o relator em Maringá, na Lapa, Londrina, e vice-versa. Né? Uma fila única. Tem algumas pequenas diferenças, porque os processos de SA, ou esses processos vinculados, cisão, incorporação, eles entram numa fila um pouco diferente. Eles vão parar necessariamente, que a gente chama de decisão colegiada. Não é um vogal ou relator isolado que decide, mas são 3. Então, o fluxo dele é um pouquinho diferente. E todos eles têm parecer da Procuradoria, ou seja, todos eles acabam na sede. Então, o fluxo é um pouquinho diferente. Para um empresário, ou contador, advogado, que está tramitando um processo, de fora realmente ele vê essa diferença. Entrei com um registro, foi parar num relator do interior. O meu outro registro está aqui na sede. Por quê? Muito provavelmente por isso. Era uma limitada, entrou na fila única, depois uma SA que veio parar na sede. Cooperativas, consórcios, tem um rito um pouquinho diferenciado. Mas, no fim, todos são... a chancela que se dá, o deferimento de um processo que se dá por vogal ou relator é a mesma coisa. Joia. Marcos, aqui o Manfroy fez uma pergunta. Boa tarde, Manfroy, tudo bem? Sobre os pontos de atendimento, se tiver atendimento presencial, porque a gente sabe que a junta comercial ela tem os pontos descentralizados, né? Não é só o prédio da junta comercial em Curitiba, que também recebem os protocolos. Hoje, se uma cidade que não tiver com atendimento suspeito, a associação tiver lá com o ponto dela de atendimento da Juscepar e vier o protocolo físico, ele segue seguindo
ele segue seguindo. Ele continua fazendo como estava fazendo antes, para encaminhamento dos documentos, ele tem que transformar, digitalizar, vincular no sistema. Existe alguma diferença nesse atendimento? Alguma diferença, porque eu não sei como estão todas as agências. Muitas delas estão igualmente fechadas. Mas a agência geralmente vai seguir uma regra do município onde ela está. Porque o relator desses processos, em geral, é um servidor público do município. Né? Então, eu sei que uma ou outra agência, ainda que funcione em associação comercial, está aberta porque a associação resolveu abrir na sua cidade. Mas o serviço da junta, dependendo do caso, ele está interrompido. Se for uma agência que estiver aberta, com o relator trabalhando, a agência receber os documentos e digitalizar, isso vai virar para a junta como um processo eletrônico. A junta vai receber os documentos digitalizados e vai processar normalmente. Mas, de novo, alguns processos não estão dentro do sistema Empresa Fácil. Uma incorporação, por exemplo. Talvez a pessoa consiga que o documento seja recebido na agência regional da junta. Mas o trâmite dele não vai se completar. Porque o trâmite dele vai depender de trabalho físico, com papel, com processos concomitantes. Então, muitas vezes não se completa. Vai ser recebido, vai ser despachado, mas às vezes não se completa. Infelizmente, tem que ter um pouco mais de paciência, porque esses processos vão ficar no limbo, vão ficar esperando, mas logo mais tenho certeza que a junta já está procurando alternativas para que mesmo esses processos mais complexos consigam tramitar também. Né? Tem que ver o que acontece antes, se a junta consegue uma alternativa para receber ou se acaba a história do coronavírus e tudo volta ao normal. Tomara que a segunda opção aconteça antes, a gente já resolva tudo. Tomara. Marcos, ali eu acho que ficou uma dúvida com relação ali, ó, são portais diferentes para questionar a exigência do vogal do relator. Eu acredito que seja tudo dentro do mesmo portal da Jucipar, só que links diferentes. Não sei, acho que você podia esclarecer melhor esse ponto para nós. Veja, o portal é o mesmo. Né? Os processos de registro, todos tramitam no mesmo portal, o Empresa Fácil. Né? A diferença que eu falei é isso. Dependendo da natureza da sociedade, SA, limitada, consórcio, vai parar na mão de um relator que decide sozinho ou na mão de vogal que decide em trinca. Né? Então, dentro do sistema ele tem caminhos diferentes, mas todos os caminhos desagam na aprovação do documento que é dentro do próprio sistema, é o mesmo portal. O que pode ter uma diferença é o link, fale com o relator ou não. Já é. Mas, de qualquer forma, o link sendo diferente ou muito parecidos, seja vogal, seja relator, o fluxo acaba no mesmo lugar, né? Com a aprovação, chancela e o documento finalizado. Sim, vem o andamento do processo ali para o requerente, né? Sim, vem o andamento dentro do portal. Assim, às vezes pode ocorrer dúvida para interpretar o andamento do processo. Né? Porque antigamente o andamento no site... Marcos, eu não sei se é a minha conexão ou se é a sua, mas está falhando um pouco aqui para mim. Para você está tudo ok aí? Eu estou ok, você sumiu. Agora apareceu de novo. Tá, então, acho beleza, que estamos de volta. Então, assim, antigamente o processo físico você acompanhava pelo site da junta. Né? E ele tinha o trâmite. Hoje você ainda pode usar esse caminho com o número do protocolo, mas ele vai te dar 3 andamentos. Ele vai te dizer que o processo está em análise, em exigência ou finalizado. Você não consegue ver a mais do que isso, né? Mais detalhes pelo site. Mas pelo portal Empresa Fácil, você tem um acompanhamento um pouco mais preciso. Você vai saber se ele está finalizado em tempo real. Né? Se houver uma exigência, você já vê essa exigência na tela e assim por diante. Então, o Empresa Fácil está cada vez mais preciso. É um sistema continuamente em aprimoramento. Então, pode pouco a todas essas dúvidas aí. O importante é que, nesse período da pandemia, a ideia é facilitar, é não impedir
que o empresário administra a sua empresa por conta das restrições da junta. É aí que entra, então... Joia. Marcos, Né, a nossa ligação está começando a ficar um pouco falhada. Se é por causa do... Começou do pico das lives, o que que foi? Mas eu queria falar com você ainda sobre as assembleias, sobre a medida provisória que alterou a forma de realização das assembleias, o registro. Você podia contar um pouco para a gente como é que está isso na prática, como é que registra? sim. Porque agora, salvo engano, você pode fazer as assembleias online e tem que ter alguns requisitos para preencher para comprovar o direito a voto, a Sim. assinatura. Então, para a gente poder esclarecer na prática como é que ficou isso. Isso é interessante, tem uma série de dicas. Né? A MP 931, pensando também nesse período de excepcionalidade, ela autorizou assembleias e reuniões de sócio à distância. Em alguns casos isso já acontecia, né? Empresas já faziam reuniões à distância. A diferença é que agora não precisa mais pegar o resultado da reunião à distância, transformar num documento físico para registro. Né? Depois da medida provisória, ela foi regulamentada pela Instrução Normativa 79 do DREI, recentíssima, mas está em vigor. Não é? Então, a primeira questão tem a opção, a escolha de adiar a sua assembleia anual, por exemplo, para quando passar a pandemia. Ela está em dia, ela é considerada em dia, mas ela pode ter algum assunto urgente ou questão de administração que precisa, não pode esperar, precisa ser resolvido. Então, ela pode fazer essa assembleia virtualmente, hoje, e o documento eletrônico gerado pela assembleia, ela vai conseguir registrar eletronicamente também. As questões que quero salientar é a seguinte: primeiro, continua sendo uma reunião de sócios, uma assembleia. Deve obedecer todos os requisitos formais de uma assembleia. Né? Convocação, quórum, né? Assinatura, seja dos sócios, seja do advogado. Nesse caso, pode ser que alguns sócios assinem e o advogado represente outros, não tem problema. A plataforma a ser utilizada ainda depende, né? Desculpa, cortou, não ouvi. Tá complicado já a internet. Mas a plataforma a ser utilizada para essa reunião online, ela independe. Ela tem algum requisito de segurança exigido, alguma coisa assim? É a escolha da empresa qual plataforma vai usar. Mas a empresa se responsabiliza pela segurança dos dados. Pode ser Zoom, pode ser o Teams, pode ser a plataforma a escolha da empresa. Ela vai se responsabilizar que o produto da reunião tenha segurança. Tem alguns requisitos. A empresa tem que gravar, tem que manter o arquivo gravado. A convocação pode ser eletrônica ou física, mas ele vai ter que provar, né, que o sócio recebeu a convocação. Né? Ela responde também pela integridade do documento eletrônico. É uma gravação, não pode estar corrompida. Né? Então tem que registrar a presença de todo mundo, né? Esse tipo de coisa. Entendi. Essa instrução normativa está disponível no site da Jusepar também, para quem quiser poder ter acesso, saber quais são os requisitos? Sim. Está disponível no site da Junta, no Sistema Empresa Fácil, no site do DREI, drei.gov.br. E eu acho que se você digita no Google, instrução IN 79 do DREI, vai aparecer. Está bem discriminado, tintim por tintim ali. O importante é também salientar. Algumas empresas estavam começando as convocações para uma assembleia física. Aí foi interrompido. Ela não precisa começar tudo de novo e convocar todo mundo de novo. Vale as convocações que ela fez física. Ela pode aproveitar a data, ela não precisa mudar a data. O que ela precisa é atender requisitos técnicos do sistema e de segurança. Né? E levar isso a registro na junta, certificado digital ou aquelas formas que eu falei aqui. Isso vai ser aceito. Pode ser também uma assembleia semi-digital, não é? Alguns sócios presentes, alguns sócios remotos. Também não tem problema, vai ser aceito. Você mencionou para nós que deve ser gravada a reunião e arquivada.
Me diga uma coisa, para protocolar na junta comercial, eu vou protocolar a ata da reunião, o comprovante de convocação. E essa gravação, ela precisa estar disponível em algum momento ou é caso seja solicitada? Só se for solicitada. A gravação não é levada a registro. Só a ata, que resume tudo, e documentos, né, procurações, etc. A gravação não precisa acompanhar, mas a sociedade tem que guardar essa gravação por alguns anos. A norma fala que ela tem que guardar pelo tempo tempo de prescrição. Ou seja, o tempo que ela tem que guardar é o tempo que vai durar qualquer pretensão de algum credor ou qualquer interessado, até prescrever o direito deles, essa gravação tem que ficar. Geralmente 3, 5 anos, às vezes. Mas, enfim, para registro é a ata eletrônica gerada nessa reunião. Para a ata eletrônica, valem aquilo que falamos de declaração de autenticidade, contador, advogado, etc. Jó. Então, volta para a regra geral que a gente colocou lá no começo. Marcos, como assim, a gente tem 15 minutos para terminar, porque o máximo que a gente tem é 1 hora. Eu queria, se possível, que você sintetizasse, porque eu vi que muita gente foi entrando depois, essa questão dos documentos ali, porque vieram perguntas depois, bem breve, assim, só a linha geral, para a gente fechar o contexto aqui. Se você quiser fazer mais alguma consideração, e ainda nesse tempo, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta ainda, antes que a gente feche a nossa live de hoje. Tá. Bom, primeiro um resumo do que foi falado. Para o período da pandemia, foram tomadas algumas medidas. Tem restrição de atendimento, mas foram tomadas algumas medidas para compensar isso. A ideia é facilitar para que não haja restrição no registro de documentos e para a administração da empresa. Por isso, valem algumas medidas simplificadoras, né? O documento eletrônico, a assinatura digital, que agora pode ser feita só por contador e advogado, não é? E, em alguns casos, canais de acesso mais amplos para tirar dúvida, para que o documento chegue a registro mais facilmente. Não é? Existem algumas exceções por conta de sistema ou pela natureza do ato, que são mais complicados, que ainda não estão nesse sistema. Né? Se a empresa não puder esperar, ela vai ter que fazer um contato especial com a junta para saber exatamente como providenciar. Né? Mas, em breve, mesmo esses atos mais complicados estarão sendo incluídos no sistema. Por exemplo, livros contábeis. Né? Livros, por natureza, são físicos, então eles não estão sendo recebidos pela junta. Só que a legislação previu tudo isso e declarou que a empresa, mesmo sem um determinado livro registrado, mesmo sem uma assembleia de sócios realizada em março, ela é considerada legalmente correta, ela está em dia. Né? Ela não vai ter problemas sobre isso, com esse prazo, perante terceiros, ou impostos, ou perante o Estado. Ela é considerada em dia. Né? O registro está sendo facilitado, é uma questão contínua, estamos procurando facilitar ao máximo. Um reflexo disso são justamente os documentos eletrônicos que a gente está aceitando de uma forma mais ampla, como, por exemplo, as atas de reuniões. Né? Podem ser semipresenciais, podem ser totalmente eletrônicas, e a questão é que a regra geral é que está se dando um voto de confiança para as declarações que a empresa ou o contador traz para a junta. Se o contador diz que tal documento é autêntico, presume-se autêntico. Se houve uma reunião digital de uma determinada empresa e ela garante que cumpriu os requisitos formais, garante que o sistema é seguro, vamos considerar seguro até alguém dizer o contrário. Né? O que é importante dizer, apesar do meio eletrônico ser um pouco mais simples, continuam valendo as regras. Então, para fazer uma alteração contratual, uma ata de assembleia, é preciso respeitar as regras de convocação, de quórum, de presença, assinaturas, competência, né? se é ato de diretoria, se é ato de sócio ou apenas administração. Mas, se você observar as regras que sempre valeram, elas estão se aplicando aos documentos eletrônicos, o que é mais uma facilidade. Né? Como eu falei, algumas regras são específicas para esse período de pandemia. Algumas regras vieram para ficar. Né? Eu acho que, para empresas, a utilização
de assembleias virtuais é algo irreversível, né? Vai se espalhar agora nesse período por necessidade, mas vai ser aceito depois, né? O registro de atos com a declaração de autenticidade por contador advogado veio para ficar, né? Mesmo depois da pandemia, isso vai continuar valendo, né? E algumas regras de atendimento é que são provisórias, né? Atendimento presencial, algumas questões pontuais, livros, isso é provisório. Então, logo vai se regularizar assim que o vírus nos deixar em paz aí. Eu queria também dizer assim, a junta ela pode estar agora pecando por alguma demora, pelo volume de serviço e diminuição do seu pessoal. Mas, na medida do possível, nós vamos atender a todos, responder as dúvidas. Pode demorar um pouquinho, mas a gente vai sempre dar retorno. Certo. Então, de forma resumida, é isso. Ótimo, doutor, obrigada. Essa questão de mudança de comportamento, até das assembleias serem digitais, é impressionante. Eu vejo pelas reuniões, pela dinâmica, o que existia uma resistência muito grande há pouco tempo, hoje está sendo visto que funciona, é efetivo, até documentos digitais, né? Eu, no exercício da advocacia, já tenho utilizado a assinatura digital para contratos, para viabilizar, cada um numa região consegue assinar. E agora que as pessoas foram forçadas a utilizar isso, acreditam, veem que dá certo. Então, como você disse, eu acho que é algo que dificilmente volta, né? Há males que vem para bem, como diria a vovó, não é? Então, pelo menos é um efeito dessa pandemia, pela necessidade de estar fazendo o pessoal se acostumar com os meios eletrônicos. E é a tendência, né? Cada vez mais. Do ano passado para cá, o percentual de documentos eletrônicos chegando na junta pulou de 1% para 50%. Então, é uma tendência irreversível. Eu entendo que vai ser usado cada vez mais. Sim. E com mais facilidade também. Não adianta, é aquela questão, não adianta você digitalizar a burocracia, né? Você aceita eletrônico, mas ainda precisa reconhecimento de firma, isso e aquilo. Não. Vamos aproveitar o recurso de segurança do documento eletrônico. E aí todos ganham. Claro. E além, né, do certificado digital, tem assinatura eletrônica também. Então, é possível que mais para frente, além do certificado digital, seja possível com assinatura eletrônica, e aí viabiliza ainda mais o cruzamento de dados e verificar a autenticidade, né? Bem lembrado. O sistema ainda não está pronto, mas a permissão legal já tem, não é? A legislação fala em assinatura digital por certificado ou qualquer meio idôneo na mesma categoria. Então, essas outras formas de autenticidade, de garantia, estão sendo implantadas pouco a pouco, né? Existem conversas, inclusive para aqueles sistemas de reconhecimento facial, biometria. Né? É o que o futuro nos reserva. Ainda não está em vigor, mas é uma tendência. Ainda vamos chegar lá. E também, repito aqui, guardadas algumas diferenças pontuais, o que eu falei aqui para a Junta do Paraná vale para todas as juntas do país, né? Elas estão também no esforço de integrar mais umas com as outras, os sistemas, a parte de TI, para que isso seja cada vez mais fácil. Alguns estados têm suas diferencinhas, não é? O sistema é outro, o atendimento é um pouco diferente, mas, em regra geral, aceitar ou não aceitar documentos, esse tipo de coisa é nacional. Sim, porque a norma que vem do DREI, ela é unificada, né? Então é só a operação que cada junta adequa à sua realidade, creio eu. É isso aí. Hoje em dia tem alguma dificuldade quando a empresa está em mais de um estado, sede Paraná, filial São Paulo, ou vice-versa. Então são dois sistemas para lidar, né? Duas juntas. Então há caminhos de você padronizar isso, é o que as juntas estão tentando fazer, né? Diminuir o número de passos necessários para um registro de empresa. Joia. Doutor Marcos, vamos encaminhar para o fim, para que a gente consiga se despedir, agradecer a presença de todos antes que derrubem a nossa live, que agora o prazo máximo é 1 hora e ela acaba, né? Então, eu quero primeiro agradecer a sua presença, agradecer a disponibilidade, ter vindo aqui com a FACIAP prestar essas informações aos empresários paranaenses e quem tem empresa aqui no Paraná. Eu quero agradecer também a todos que participaram, nós chegamos aí a
38 pessoas, muito importante essa participação. E deixar à disposição. Nossa live vai ficar disponível no canal do YouTube da FACIAP, então caso alguém precise rever, precise compartilhar, vai estar disponível lá. Também queria agradecer a todos que participaram, agradecer a FACIAP, que é sempre uma grande parceira, a você, doutor Caroline, também sempre muito atuante, e avisar que fico à disposição, se precisar fazer outra live, fazemos. Os canais e os e-mails da Procuradoria estão abertos para quem quiser tirar dúvida, ou aqui pelo Instagram, o meu Instagram está indicado aí, né? Posso indicar depois para divulgação, e a gente fica à disposição para contatos, dúvidas e quaisquer questões aí que sigam. Estamos à disposição aí. Obrigado a todos. Eu quero já, ao vivo aqui, ó, estender o nosso convite para quando a gente for fazer uma live da FACIAP para falar sobre resolução de conflitos por mediação, arbitragem, contratos sociais, incluindo nesses métodos de resolução, para a gente agendar uma nova live para falar desse tema. Fico sempre à disposição, estou sempre acompanhando os canais da FACIAP. Vamos continuar assim, em parceria e dando esse conteúdo muito importante aí para os empresários, contadores, todo o pessoal da área, comerciantes, etc. Joia. Obrigada, doutor. Bom final de semana. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos aí. Até logo. Tchau, tchau.